Bom dia, alunos do Secoca. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre um conteúdo muito importante na matemática, que é sobre área. Vamos dar continuidade aos conteúdos de área, tudo bem? Na parte de geometria. Então o que acontece? Nós falamos sobre a área na aula anterior, sobre conversão de unidades e assim por diante. Nesse vídeo vamos falar sobre o quê? Sobre a área de as principais figuras planas que nós vamos ter, ok? Nesse vídeo vamos falar sobre a área do quadrado, do retângulo e do triângulo, tudo bem? Vamos começar falando da área sobre a área do retângulo, ok? Primeiramente, turma, aqui eu tenho um retângulo. Professor, por que esse retângulo você botou A, B, C, D? Colocou o nome dos vértices, por quê? Porque esse A, B, C, D é o nome do meu retângulo. Como assim? Se eu falo retângulo A, B, C, D, então é um triângulo o quê? Formado pelos vértices A, B, C, D. Se fosse o triângulo E, F, G, H, seria outro retângulo, tudo bem? Então aqui, ó, tem o retângulo A, B, C, D. Professor, como assim a área do retângulo? Existe uma fórmula para calcular a área do retângulo, a do quadrado e do triângulo, ok? É uma fórmula que você pode usar ele sempre, ok? Se você quiser fazer a área do retângulo, como é que você vai calcular? Você vai pegar o valor da sua base e vai multiplicar pelo valor da sua altura. Então, turma, o que acontece com o retângulo? Nós temos o quê? Temos o valor da sua base, que é a parte aqui inferior, e a parte da sua altura, tudo bem? Lembrando, o retângulo ele possui o quê? Dois pares de lados congruentes e paralelos, ó. Aqui é 5 centímetros, então aqui embaixo aqui é quanto? 5 centímetros também. Aqui é 3 centímetros, então aqui também é quanto? 3 centímetros, ok? Professor, como é que calcula a área desse retângulo? Bem simples. O que é a área do retângulo? Seria essa parte aqui toda que é preenchida pelo meu retângulo. Como é que eu faço essa área? Eu calculo o quê? Eu pego o valor da minha base, o comprimento da minha base, vezes o comprimento da minha altura. Quanto que vale a base? Qual é o comprimento da base? Tem o comprimento de 5 centímetros, a distância daqui até aqui. Então, o comprimento da base, 5 centímetros, vezes o comprimento da altura. A altura dele é de quanto? 3 centímetros. Então, vai ficar o quê? Vezes 3 centímetros. Então, qual vai ser o valor dessa área? 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Como é a área, estamos em centímetros, vai ser o quê? Centímetros quadrados. Então, qual vai ser a área desse retângulo ABCD? Vai ser 15 centímetros quadrados. São bem simples. Se eu tenho um retângulo e quero saber a área dele, é só fazer o quê? Pega o valor da minha base e multiplica pelo valor da minha altura. Tudo bem? Bem simples, né, turma? Vou falar sobre mais uma figurinha importante para a gente trabalhar com a questão de área, que é sobre a área do quadrado. Tudo bem? Vou fazer o desenho de um quadrado aqui. Nossa, esse meu Chaves ficou horrível. Vamos lá, 5 decímetros. Turma, uma propriedade importante do quadrado é o quê? Que todos os seus lados são congruentes. O que é congruente? Tem as mesmas medidas. Então, olha, se esse meu lado aqui, GF, possui 5 decímetros, esse lado aqui também possui o quê? 5 decímetros. Então, o meu EF também é 5 decímetros. E esse lado aqui também, 5 decímetros. Então, como eu represento esse quadrado? Esse aqui é o quadrado FGH. Então, para representar ele, é só fazer o quê? Colocar todos os vértices dele que eu estou dizendo. Então, é esse quadrado que eu estou dizendo. O que seria a área do quadrado? Seria o quê? Essa parte plana que é ocupada por esse meu quadrado. Esse aqui que eu rabisquei. Essa seria a área do meu quadrado. Professor, como é que eu calculo a área do quadrado? É bem simples. Para você calcular a área de um quadrado, basta fazer o quê? Você vai multiplicar o comprimento do seu lado vezes o comprimento do seu lado. Professor, qual lado? Tanto faz, todos os lados do quadrado não são iguais. Então, qual vai ser a área? Pega o valor do lado, que é 5 decímetros, vezes o valor do outro lado, que também é 5 decímetros. Qual vai ser a área? 5 vezes 5, 25.
Como é decímetro, estou falando de área, é decímetros o quê? Quadrados. Lembrando, se eu estivesse falando de comprimento, decímetros. Área, decímetros quadrados. Se fosse volume, seria o quê? Decímetros cúbicos e assim por diante. Ok? Então, qual é a área ocupada por esse meu quadradinho aqui? 25 decímetros quadrados. Cuidado com a notação. Se é decímetros, área, decímetros quadrados. Se fosse em metro, metros quadrados, área. Centímetros, centímetros quadrados e assim por diante. Ok, turma? Show de bola? Show de bola. Agora a área de uma figura também que é bem importante, que nesse caso nós vamos aprender sobre o triângulo retângulo, essa forma da área do triângulo retângulo. Mas por enquanto vamos usar ela como área geral dos triângulos, ok? Então a área do triângulo, ok? Vou desenhar um triângulo aqui. Nossa, tá muito feio esse triângulo. Vou ajeitar esse triângulo aqui só um minuto. Espero que esse triângulo fique melhor. Tá, melhorou um bocado. Vamos lá? A área do triângulo. Professor, como é que descobriram que uma fórmula para calcular a área do triângulo? Simples, o que eles fizeram? Pensa comigo. Que figura é essa aqui, turma? Não é um retângulo? Qual a fórmula dela? A área quem? Né? A base, botar B de base e H de altura, ok? Base vezes altura. Então, se eu pegar a base e multiplicar pela altura, eu acho o quê? A área do meu retângulo. Mas o que eles perceberam? Se eu cortar essa diagonal, se eu partir esse meu retângulo na diagonal, não ficou muito certinho, mas vamos lá. Se eu pegar esse retângulo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, cortasse ele na diagonal, na metade dele aqui certinho, o que você consegue observar? Que tanto esse lado quanto esse são que são triângulos. E esse triângulo aqui é igual a esse. Isso significa o quê? Cada triângulo desse representa o quê? A metade da área desse retângulo grandão. Concorda comigo? Se é meu triângulo grandão e eu partir ele na metade, só que na diagonal, se eu tenho uma área do retângulo, se eu partir ele na metade, essa área aqui vai ser o quê? O valor da metade daquela área. Isso que eles fizeram. Pegou um retângulo, partiu na metade, né? Qual era do retângulo, né? Base vezes altura. Se você partiu na metade, o que acontece com essa minha área? Essa área fica o quê? Reduzida a metade. Então ele pega essa base vezes altura, que é a área do retângulo, e vai fazer o quê? Você vai pegar ela aí, a metade dela, vai dividir ela por 2. Assim que surge a fórmula da área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Você multiplicar a base vezes a altura, e o resultado você vai dividir por 2, ok? Show de bola? Bem simples, então vai ser assim, ó. Ó, a área vai ser quanto? A base. Quem é a base? Base é a parte que está sendo sustentada pelo meu triângulo, ok? Essa parte de baixo, ó. Base é quanto? 12 centímetros. Vezes H, que é a altura. Qual é a altura? É a altura dessa minha base até chegar o meu vértice aqui de cima, que é 4 centímetros. 4 centímetros dividido por 2. Tá, professor, mas que triângulo é esse? Esse aqui é o triângulo ABC. Vai ter vezes que você vai ver assim, olha. Vai ter um desenho de um triângulo. Então aqui é triângulo ABC. Tudo bem? Então a área desse triângulo ABC vai ser quanto? A base, que é a parte que sustenta o meu triângulo, vezes a altura, tudo bem? Do meu triângulo, dividido por 2. Vamos por essas continhas? Vamos fazer. Qual você falou dessa área? 12 vezes 4 dá quanto? Dá 48. Só que isso aqui tem que ser dividido por quanto? Por 2. 48 dividido por 2 dá quanto? Dá 24. Aqui a unidade é o quê? É centímetros. Se a área é o quê? Centímetros quadrados. Se fosse metro, metro quadrado. Se fosse quilômetro, quilômetro quadrado. E assim por diante. Ok? Então pronto. Qual é a área desse meu triângulo aqui? Essa parte ocupada aqui toda por esse meu triângulo. Então essa minha área vale quanto?
24 centímetros quadrados. Ponto. Essa é a área do nosso triângulo, ok? Bem simples. Então, o básico é saber isso, turma. Área do retângulo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Só lembrar, é a metade da área do retângulo. E a área do quadrado, lado vezes lado. Sabendo essas formulazinhas, você sabe fazer a área de qualquer retângulo, qualquer quadrado e qualquer triângulo, ok? Show de bola? Show de bola. Então, a parte de área dessas três figuras importantes, aprendemos. Pronto. Mas o assunto também que é bem importante na nossa parte de geometria é a parte de ampliação e redução de figuras. Como assim, professor? Ampliação e redução de figuras é o quê? É você pegar uma figura qualquer, pegar suas dimensões e você ampliar essa figura, deixar ela maior, ou reduzir essa figura, só que mantendo o quê? Mantendo a proporção das suas dimensões. Como assim dimensões? A sua largura, o seu comprimento, a sua altura. Como, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, que é usado muito no dia a dia. Vamos falar que eu tenho um porta-retrato aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um porta-retrato, ok? Beleza. Eu tenho um porta-retrato que ele tem a dimensão de 4 centímetros. Ele é um retângulo, tá? 4 centímetros de altura e 12 centímetros de base. Isso aqui é a imagem original. Ok? O bonequinho feliz. Isso aqui é a original. O que acontece? É como se eu tivesse uma foto que eu gosto muito e eu pensei, caramba, eu vou reduzir ela para deixar ela, que ela caiba certinho na minha carteira. Eu quero fazer uma redução. O que eu faço? Eu quero pegar essa imagem, eu quero reduzir ela, só que eu tenho que manter o quê? As proporções. Tendo essa proporção de 4 centímetros de altura, 12 centímetros de largura, nós temos uma proporção, uma razão em relação ao comprimento, a base, quer dizer, de certa forma, e a altura. Exemplo, se eu pegasse assim, ó, uma imagem reduzida, que seria essa aqui, ó. Exemplo, vou botar só uma dimensão aqui, ó, 2 centímetros. Isso aqui é a imagem reduzida, como se fosse a minha foto. Tudo bem? A minha fotinha reduzida. Eu quero saber o quanto que vai ter que ser, ó. Eu sei que a minha altura vai virar 2 centímetros. Eu quero saber quanto que vai ser o meu comprimento, ou a minha base aqui do meu retângulo, para que aqui seja uma redução correta. Como assim, professor? Vamos lá. Peguei a minha imagem original e reduzi ela. Eu quero reduzir ela para que ela mantenha a proporção. Porque se eu não manter a proporção, acontece o quê? A minha foto fica distorcida. Ou ela fica muito achatada nos laterais, ou achatada na parte de cima. Como assim? Se eu reduzisse uma foto e não mantesse as proporções, aconteceu o quê? Eu ia acabar fazendo uma foto e minha foto ia ficar assim, ó. O bonequinho ia ficar encolhidinho, todo espremidinho, entendeu? Tem que manter a proporção para que a foto fique a mesma, só que reduzida. Tá, professor, mas como é que eu sei? Como é que eu reduzo uma foto? Como é que eu faço uma redução, um exemplo? Ó, a dica que eu dou para vocês é o quê? Trabalhe isso como se fosse uma fração, ok? Onde no denominador você tem o quê? Você tem a dimensão original da sua foto. Como assim? Aqui a dimensão original, que é a reduzida. Na dimensão original, eu tenho quanto aqui, ó? Que a altura é de quanto? 4 centímetros. Aqui eu tenho a altura? Aqui eu tenho, posso relacionar. Então, ó, no denominador, eu sempre vou colocar o quê? A dimensão da minha imagem original. E no numerador, eu boto o quê? Da minha imagem reduzida ou ampliada, se eu estiver ampliando. Aqui é a imagem reduzida. Então, eu vou relacionar o quê? A altura com a altura. Então, vai ficar 2 centímetros por 4 centímetros. Tudo bem? Professor, ficou 2 quartos. Ok, essa aqui é a minha redução. Como assim, professor? O que você vai fazer? Dá para simplificar essa fração? Dá. Sempre mantenha a fração da forma irredutível, ok? Então dá para simplificar aqui por 2, em cima e embaixo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 dá 2. Deu meio. O que é meio, professor? Significa o quê? Significa que essa minha foto foi reduzida o quê? A dimensão dela foi reduzida à metade. Será que está certo? Sim, olha. Qual é a metade de 4? 2. Qual é a metade de 12? Metade de 12 não é 6? 6 mais 6 não é 12?
Então, quanto tem que ser meu comprimento aqui? Vai ter que ser 6 centímetros. Professor, como é que você sabe disso, de qual e tal? Beleza, quer fazer uma coisa mais simples? Botou em cima a imagem original. Em cima botou o quê? A imagem reduzida e embaixo colocou a original. Show? Não deu 1/2? Como eu vou achar a dimensão dessa imagem reduzida? Você pega teu valor numérico e multiplica por essa fração. Ó. 4 vezes 1 dá 4. Ficou 4/2. Quanto que é 4 dividido para 2? Quanto que é 4 dividido para 2? O numerador dividido pelo denominador. Vai dar 2 centímetros. Pronto. Minha imagem reduzida virou 2. Como é que esse 12 vira 6, professor? Mesma coisa. Você já descobriu esse 1/2. O que é esse 1/2? É o quanto a imagem foi reduzida. Ela foi reduzida como? Meio. 1/2. Como é que eu faço para descobrir quando vai ficar essa dimensão 12? Você pega esse 1/2, multiplica pela 12, que é o meu comprimento. 1 vezes 12, 12. Ficou 12/2. Que é quem? 12 dividido para 2. 12 dividido para 2 dá quanto? Dá 6. Pronto, descobri uma dimensão da imagem reduzida. Ok? O mesmo acontece, turma, se fosse uma imagem ampliada. Como assim? Minha dimensão original ali, né? 4 centímetros para 12 centímetros. Se eu botar esse exemplo. A mesma imagem, só que eu fiz o quê? Eu ampliei ela. Aqui deu quanto? Aqui deu 3 centímetros de altura, ok? Eu quero saber quanto que é esse meu comprimento dessa minha imagem, ok? Aqui é uma ampliação, ó. Aqui está original. A altura era 4 centímetros. Ampliação não. Cadê? Eu botei errado. Aqui é 12. Estou usando o exemplo errado. Aqui é 12 centímetros. Caramba, professor. Daqui para cá aumentou bastante. Sim, então, ó, era 4 centímetros de altura, virou 12. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que manter as proporções da minha imagem. O que eu faço? Vamos botar a fração. Denominador, imagem original. Eu tenho altura ou comprimento aqui? Eu tenho altura, então eu coloco a altura da minha original embaixo. A altura da minha original. E em cima eu coloco da minha ampliada, ok? Da minha ampliada, qual é a altura dela? 12, então ficou 12/4, ok? Dá para dividir por quanto? Dá para simplificar essa fração por quanto? Por 2, que dá quanto? Dá 6/2. Ainda tem como simplificar. Simplifiquei por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. 3/1, que é igual a quanto? 3. Professor, não deu uma fração. Significa o quê? Significa o quê? Que esse 3 aqui significa que a minha imagem foi ampliada 3 vezes, o triplo. Triplicou a dimensão da minha imagem. Tá certo, professor? Tá. Vou pegar minha dimensão original e multiplicar pela minha ampliação. Foi ampliação 3, então ela aumentou 3. Então ficou 3 vezes maior. 3 vezes 4, 12. E o comprimento vai ficar como? Basta você pegar teu comprimento original e multiplica pela sua ampliação. Sua ampliação não deu 3. 12 vezes 3, que dá quanto? Dá 36. Então qual vai ser o comprimento total aqui? Vai ser 36 centímetros da minha imagem ampliada, ok? Show de bola? Tá, professor, mas se você fizer e não der uma fração, não posso dizer, não dá uma fração irredutível, dá tipo um valor 1 sobre alguma coisa, o que eu faço? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Cadê? Tá, vou dar o original mesmo. 4 centímetros. E aqui 12 centímetros ainda. Isso aqui é original ainda, original. Mas física, eu fiz uma pequena redução. Minha redução foi de quanto? Ok? Vou colocar aqui que a minha redução, a minha altura agora virou 3 centímetros. E eu quero saber quanto que vai ser esse valor aqui. Tudo bem? Do meu comprimento. O que você faz? Mesma coisa. Fração, denominador, coloco quem? Coloca a minha dimensão original, que é quanto? 4 centímetros. E no numerador, coloca a minha redução ou ampliação. Aqui foi uma redução, que a altura era 4 e virou 3. Então ficou 3/4. Tem como simplificar, professor? Não, não tem como. Então fica 3/4.
4. Tudo bem? Show de bola? Show de bola. Professor, então a minha redução foi de 3 quartos. Se eu pegar 3 quartos e multiplicar por 4, vai dar quanto? Vai dar 3. Quer ver? Vamos lá. 3 quartos vezes 4. 3 vezes 4 é quanto? Dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. Pronto, deu a dimensão da minha reduzida. Ah, professor, e aquele meu comprimento ali 12? Se eu multiplicar por 3 quartos, vai dar a reduzida? Vai. Pegar 12 vezes 3 quartos. 3 vezes 12 dá quanto? Dá 36. Então ficou 36 dividido para 4. Quanto que é 36 dividido por 4? Dá 9. Então quanto que vai ser o comprimento dessa minha imagem reduzida? Vai ser 9 centímetros. Viu como é simples? Bem simples, né, turma? Então essa parte de ampliação e redução está resolvida. Ok? Agora, para finalizar, é um conteúdo que nem precisava eu explicar, né? Mas eu vou colocar aqui só para quebrar o galho de vocês. Que seria as plantas baixas e vistas aéreas. Professor, como assim? Não entendi nada. Planta baixa, vista aérea? É de certa forma como se pegasse a sua casa e fizesse uma planta, por exemplo, um desenho de como que seria a sua casa vista de cima. Ok? Deixa eu aqui um exemplo. Como é que eu não sou muito bom em desenho, tá bom, turma? Aqui é a mesma direção. Essa aqui é a portinha, essa aqui é a portinha da casa. Caramba, você está colocando metros, sim, isso aqui é a dimensão de uma casa. Vamos lá. E seria plantas baixas e vistas aéreas? Seria uma forma de representar a planta de uma casa, o desenho de uma casa, só que visto de cima, separando os cômodos e tudo mais, ok? Aqui eu botei o exemplo de uma planta, de uma casa. E como é que eu poderia trabalhar com esse conteúdo de planta baixa e tal? Eu posso fazer o quê? Eu posso usar o cálculo tanto de perímetro quanto de área trabalhando isso. Como assim? Eu queria saber qual seria o perímetro, qual seria, posso dizer, a medida dos lados, a soma dos lados da parede, exemplo, desse cômodo aqui A. Como é que eu faria o perímetro dele? Eu sei o quê? Aqui é 2 metros e aqui é 5 metros. Então, se aqui de certa forma é o quê? É um retângulo. Então, o meu cômodo A, ele é um retângulo. A dimensão dele é o quê? É 5 metros e aqui é 2 metros, não é? Se eu quiser esse exemplo, o perímetro é o quê? A soma dos lados. Se é um retângulo, aqui é 2 metros, em cima é quanto? 2 metros também. Aqui não é 5 metros, então aqui no lado também é 5 metros. O que seria o perímetro? 5 mais 5 mais 2 mais 2. 5 mais 5, 10. 10 mais 4 dá quanto? 14 metros. Esse é o perímetro, é a soma dos lados do cômodo A. Pode ser um quarto, qualquer coisa. Se eu quisesse, por exemplo, a área, simples. Eu não tenho a base e a altura desse meu cômodo, a base 2 metros, a altura 5 metros. Já aprendemos como é que calcula a área do retângulo, né, turma? Né? Base vezes altura. Então, qual vai ser a área? Base, que é 2 metros, vezes altura, que é 5 metros. 2 vezes 5, 10 metros. Como é a área? Quadrados. Então, qual é a área desse meu cômodo aqui? 10 metros quadrados. Professor, o que é esse tracinho aqui para dentro, professor? É o quê? Isso é representação das portas, ok? A casa não tem porta? Para você entrar no cômodo tem que passar pela porta. É como se fosse vista a porta de cima, ela aberta assim, tudo bem? Show de bola? Eu posso fazer várias perguntas, turma. Igual exemplo, posso pedir para vocês
qual o perímetro ou área de um cômodo qualquer. Ou exemplo, qual é a área dessa casa? Qual é a área total, exemplo, dessa minha casa? Qual é a área desse terreno que está ocupando a minha casa? Toda a minha casa. Qual é a área dela? Como é que eu vou descobrir, professor? Que figura é essa? A planta está representando um retângulo. Então, a minha figura em si, de toda a minha casa, tem um formato de retangular. Então, para saber a área dela, eu preciso saber o quê? A base e a altura. Eu sei que a altura aqui vale quanto? 10 metros. A base, como é que eu vou saber, professor? Aqui é 2 metros, aqui é 1,5 m, aqui é 3,5 metros. Tudo bem? Então, como é que eu faria, exemplo, vamos falar perímetro primeiro, tudo bem? Então, beleza. Vamos somar aqui essas medidas. Se eu somar essa dimensão e essa, eu não vou ter toda a minha base, o valor da minha base, tudo bem? 3,5 mais 1,5 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 mais 2 dá quanto? 7. Então aqui é 7 metros a dimensão dessa minha casa, tudo bem? A base. Não está muito proporcional, mas não leve isso a conta. Se eu pedir, exemplo, o perímetro dessa casa, desse terreno dessa casa. O que é perímetro? É a soma dos lados. Eu tenho o quê? O retângulo possui o quê? 2 pares de lados paralelos e congruentes. Então, se aqui é 7 centímetros, em cima é quanto? Centímetros não, perdão, metros. Em cima também é 7 metros. Se aqui é 10 metros, no lado é quanto? 10 metros também. Se eu pedisse o perímetro, eu faria quem? 10 mais 7 mais 7. Perímetro não é a soma dos lados? 10 mais 10, 20. Mais 7, 27. Mais 7 vai dar 34. Então deu 34 metros. É o quê? É o comprimento total dessa minha casa, tudo bem? É isso aqui, olha. Seria o perímetro, a soma dos lados. Ah, professor, mas se eu quisesse a área, mais simples ainda. Qual é a área? Não é uma figura retangular? Qual é a área do retângulo? Né? A base vezes a altura? Minha base é quem? 7 metros vezes a altura, que é quanto? 10 metros. 7 vezes 10 dá quanto? Dá 70. Então é 70 o quê? Se é área, metro o quê? Metro quadrado. Então qual é a área dessa casa? 70 metros quadrados. Ok? Bem simples. Essa parte de planta, a única coisa que eu posso pedir para vocês, a interpretação é isso. É perímetro, é área. E trabalhar com esse quesito de você conseguir analisar as dimensões, perceber que se eu juntar essas 3 dimensões, eu consigo a base. Que aqui, igual exemplo, a dimensão dessa é 3,5 metros. Como é que eu conseguiria esse pedacinho? Meu desenho não está muito bom, mas vocês vão ver que com a planta baixa é um assunto tranquilo e fácil de se trabalhar, tudo bem? Então agora vamos para a parte mais interessante e mais importante agora, que é a questão dos exercícios. Lembrando, é importante que vocês façam exercícios, porque só praticando que a gente aprende, tudo bem? Exercícios. Eu passo para vocês as páginas, deixa eu ver aqui, páginas 40 a 42, pouquíssimas páginas. E agora das páginas 44 a 47. Então eu quero que vocês façam essas páginas. Qualquer dúvida que tiver, podem me perguntar, tudo bem? Até a próxima videoaula, turma.